Olá, tudo bem? Hoje falaremos um pouco sobre vacinas. Você sabe quais são os tipos de vacinas que existem? Sabe como avaliar a eficácia de uma vacina? Essas e outras perguntas serão respondidas e discutidas neste vídeo. Sabe aquela dorzinha que sentimos ao tomar uma injeção de vacina? Saiba que ela não é nada, comparada às doenças e deficiências que ela nos ajuda a prevenir. As vacinas permitem que o nosso sistema imunológico tenha acesso aos micro-organismos que podem ser nocivos para a gente, como fungos, protozoários e os mais comuns vírus e bactérias. Através disso, nosso corpo desenvolve glóbulos brancos, que são os nossos anticorpos, mas sem ter a necessidade de desenvolvermos a doença que esses micro-organismos trazem consigo. Assim, nos tornamos imunes. Entendeu como funciona? Bem legal, né? Para falar dos tipos de vacina, podemos começar primeiro falando que os micro-organismos podem ser utilizados enfraquecidos, fragmentados ou até mesmo mortos. As vacinas que utilizam os agentes mortos ou com apenas suas toxinas são as mais seguras, porém dependem de várias doses para que se crie uma proteção prolongada. Algumas das doenças que esse tipo de vacina previne são pólio, cólera, raiva, influenza, que é comumente chamada de gripe, tifo, hepatite A e B, meningite, HPV e tétano. Já as vacinas que utilizam os agentes vivos fragmentados ou enfraquecidos são as mais eficazes e as que mais estimulam o sistema imunológico, necessitando apenas de uma ou duas doses para manter a imunização por vários anos ou até mesmo pelo resto da vida. Algumas das doenças que esse tipo de vacina previne são BCG, aquela que a vacina deixa uma marquinha no nosso braço, sabe? Catapora, rubéola, cachumba, varíola, sarampo e febre amarela. A vacina não é pouca coisa não, viu? Agora mostraremos para vocês um vídeo que resume um pouco do que explicamos até agora. Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho e o corpo usa duas estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele, simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação. Falando nisso, você sabia que os cientistas estão trabalhando em dois tipos novos de vacina? Os exemplos são a vacina de DNA, que é relativamente baixo valor e com uma boa taxa de imunização, e a vacina com vetor recombinante, que age como uma infecção natural, então estimula o nosso corpo a combatê-la de forma eficiente. Consegue ver? O futuro das vacinas é agora.
E não paramos por aqui, ainda temos mais informações para compartilhar com vocês. Vai aí mais uma questão legal. Vocês sabem como avaliar a eficácia de uma vacina? A seguir, vamos explicar com mais detalhes de como realizar esse procedimento que atualmente está sendo tão falado. A eficácia global de uma vacina mostra a capacidade de minimizar o risco de alguém desenvolver determinada doença. Esse é o dado que a Anvisa considera na hora da aprovação, o qual deve ser superior a 70%. A eficácia é averiguada no decorrer de 3 fases dos testes clínicos. As fases 1 e 2 são onde a vacina é testada em pequenos grupos e se avalia a reação dela. Já na etapa 3, são testadas milhares de voluntários e é onde realmente se tem um número de eficácia. Essas milhares de pessoas são separados em 2 grupos, um que recebe a vacina e outro que toma um placebo, que é uma substância sem efeito, soro fisiológico, por exemplo. Então, um período após a aplicação, os grupos são reavaliados e é feito o cálculo da taxa de eficiência. O caminho para o desenvolvimento de uma vacina pode levar anos ou meses, como vimos no caso da vacina para a Covid-19. É realizado um estudo dividido em 3 fases, como foi dito anteriormente, e agora iremos detalhar cada uma dessas fases. Na fase 1, é onde é feita uma pesquisa básica sobre o agente infeccioso. A fase 2 são realizados testes pré-clínicos in vitro ou in vivo para conhecer a capacidade da vacina, sua segurança e potencial de imunidade. Na fase 3, são feitos os ensaios clínicos e esses são divididos em 4 etapas. Na etapa 1, ocorre a aplicação da vacina em um pequeno grupo de humanos saudáveis. Na etapa 2, o objetivo é avaliar os dados da etapa anterior e verificar o potencial imunogênico da vacina, ou seja, determinar seu potencial de produção de anticorpos. Na etapa 3, será administrado dose de vacina a uma maior quantidade de pessoas e será feito um novo estudo para finalmente definir se a vacina é eficaz ou não. Ao final da etapa 3, aqui no Brasil, a vacina recebe o registro pela Anvisa e já pode ser disponibilizada para a população. A etapa 4 ocorre a distribuição das vacinas. A fórmula para calcular a eficácia, que é dada pela letra E, igual a 1 menos V sobre P, onde V simboliza a quantidade de contaminados que receberão a vacina e P a quantidade de contaminados que receberão o placebo. Isso, claro, considerando que tem o mesmo número de pessoas no grupo que recebeu a vacina e que tomou o placebo. Agora, dando um exemplo prático, imagine que 1.000 pessoas voluntárias se manifestem para testar a eficácia de uma nova vacina, X, uma vacina qualquer. Elas, sem que soubessem, seriam divididas em 2 grupos que já citamos antes. V, injetados com vacinas, e P, injetados com placebo, que pode ser um soro fisiológico, por exemplo. Se o grupo P teve 100 pessoas que adoeceram e o grupo V teve apenas 10, pelo cálculo, E é igual a 1 menos 10 sobre 100, que é igual a 1 menos 0,1, que é igual a 0,9, o que em porcentagem dá 90%. Então, essa vacina seria aprovada pela Anvisa, pois sua eficácia foi superior a 70%. Isso é genial, não é? Falando um pouco mais sobre os tipos de vacina de Covid, dentro do nosso cenário atual, estando em pesquisa. Coronavac e vacina de Oxford. Certeza que você já ouviu essas palavras em algum momento nos últimos meses. Essas são as principais vacinas aplicadas no Brasil contra o novo coronavírus. A Coronavac é do tipo vírus inativado, com eficácia de 50,39%. Já a vacina de Oxford é do tipo vetor viral e tem uma eficácia de 70,42%.
Através de dados preliminares da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, foi possível ver uma queda nos números de mortes entre idosos acima de 90 anos entre os meses de janeiro e fevereiro. Isso porque foi quando começou a vacinação desse grupo. Sendo assim, nós já podemos observar os reflexos da eficácia das vacinas aplicadas. Esse foi o nosso trabalho da disciplina de CTS. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Até logo!